as fêmeas cada vez mais prolíferas, muitas vezes sem aumentar a estrutura da granja física, e às vezes, né, uma das coisas que acaba sendo retirada ali na função de, às vezes, compensar isso um pouco é o vazio sanitário, né? Vai reduzindo o vazio sanitário, porque tem o mesmo espaço, a mesma estrutura, mas tem mais animais, né? Então, acaba, para fazer caber, né, esses animais, uma das coisas que vai sendo perdida é o vazio sanitário. Então, eu acho que é um ponto, assim, que é fundamental, né? A parte de prevenção, a parte de biosseguridade, de treinamento de mão de obra. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um nosso episódio do Suinocast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Lívia Pascoal. O meu nome é Guilherme Brant, eu sou o host desse programa. E, Lívia, esse aqui é um programa bastante democrático, bastante aberto, bastante leve, né? E a gente quer discutir com pessoas que são da área. E eu sempre digo, e gostaria de ter ouvido esse tipo de programa quando eu estava me formando, mas ele é um programa que ele é dos nossos produtores, dos nossos professores, dos nossos alunos, dos consumidores, e eu falo também, por que não, dos nossos futuros alunos, dos nossos filhos, dos nossos futuros produtores, né, quem está na linha de produção e está numa linha de sucessão também. E quando eu falo de consumidores, eu sempre gosto de falar dos nossos não consumidores, né? Por que falar da nossa cadeia, que ela é riquíssima, e como atrair esse pessoal. Então vamos lá, estou com a Lívia aqui, a Lívia Pascoal. Ela é veterinária, com mestrado e doutorado pela Universidade de Goiás, mestrado e doutorado também pela Universidade de Múrcia, na Espanha, é presidente da Abraves Regional de Goiás e membro do Conselho Estadual de Sanidade Suína. Ela trabalhou na empresa privada como sanitarista e hoje ela é professora da Universidade Federal de Goiás. Lívia, essa é a minha apresentação formal, né, da Lívia, e eu gostaria que a Lívia se apresentasse, quem que é a Lívia pela Lívia. E aí, para a gente abrir essa nossa conversa aqui, para a gente despertar as nossas curiosidades que tu possa nos falar. Então, está contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Guilherme. Boa tarde. Fico muito feliz e agradecida pelo convite, né, de passar aqui esses próximos minutos aí conversando um pouquinho com você e que o que a gente conversar aqui possa agregar para quem estiver nos escutando, né, quem for assistir essa gravação. É isso mesmo, Guilherme, né, eu sou veterinária, me formei aqui pela UFG, saí da graduação, fui para o campo, trabalhei na iniciativa privada, né, na Perdigão na época, né, hoje BRF, e depois, a convite aí do professor Yuri Sobestiansky, né, que foi meu orientador aí durante a vida toda, eu retornei para a academia e fiz mestrado, doutorado. Um dia ele me perguntou se eu queria ir para a Espanha, eu falei, é claro que eu quero, e fui para lá também, onde tive a oportunidade de ter uma experiência incrível, que me agregou muito, né, tanto profissionalmente como veterinária, mas também para o meu desenvolvimento também, né, o meu amadurecimento, o meu desenvolvimento pessoal. E retornei da Espanha, entrei como substituta aqui na UFG, e hoje eu sou professora efetiva, e uma coisa que eu me defino muito, né, dentro da universidade, como você perguntou, né, quem sou eu pela Lívia, eu sempre procuro trabalhar muito com os meus alunos o alinhamento entre a teoria e a prática, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu sou conhecida, né, por fazer muitos projetos aqui dentro da universidade, mas alinhado ao campo, né, atrelado ao campo. Então, a grande maioria dos meus trabalhos, eles são realizados em granjas comerciais, numa situação de campo, né? Às vezes as pessoas acham que quem gosta de trabalhar assim é um pouco doido, né? Porque os desafios são muito grandes, as variáveis são
são maiores do que a gente trabalhar num ambiente controlado de laboratório, mas eu acho interessante porque a gente tem a oportunidade de realmente desenvolver e pesquisar algo que, quando for aplicado ao campo, a gente já sabe o que esperar, né? Então, isso é uma coisa que faz bastante parte das minhas características, assim, do meu perfil, hoje como professora e como pesquisadora. E, ao mesmo tempo, né, que quando a gente faz as pesquisas em campo, tem algumas acontecendo agora em laboratório, mas quando a gente faz as pesquisas em campo, eu acho que agrega muito também para o aluno que está em formação, porque além dele aprender a pesquisar, ele já vai pegando ali, né, aumentando a bagagem mesmo prática, porque tá as duas coisas alinhadas. Então, isso é algo que assim, faz parte muito das minhas características atualmente como professora. Muito legal. Eu agora falando aqui, veio aqui um pouco do histórico de alguns programas. Eu já fiz programas aqui com sanitaristas, também com sanitaristas que hoje também são professores, né, que trabalharam na privada e são professores, e a riqueza que isso traz para dentro da sala de aula. E lembrei que já notei um negócio aqui que eu nunca tinha falado, e eu acho que aqui vale um agradecimento, um reconhecimento para essas granjas que abrem para iniciativa pública, né, e privada também, para experimentos, para visitas, para coisas que vão trazer, às vezes vem com muitas dúvidas, né, pô, mas essa professora está trazendo aluno, e às vezes é aluno zero bala, né, que nunca viu a produção, e, pô, mas esses aí vão ser futuros veterinários, vão, e que bom que estão aí aprendendo, né, na prática. Então fica um agradecimento aí para esses produtores que abrem a porta das suas granjas. Com certeza. Até quero reforçar isso, porque, e assim, sempre nos locais onde eu bato na porta ali, né, para pedir a parceria, sou sempre muito bem recebida, e isso deixa a gente muito feliz, né, porque realmente a ideia é fazer um trabalho conjunto e que depois cada um vai se beneficiar, né, de acordo ali com a realidade. Então, eu reforço aí os agradecimentos. E eu lembro aqui, quando eu estava também na minha época de mestrado, a gente fazia muito experimento na Granja São Roque, né, lá em Santa Catarina, em Videira. E ela se tornou um ícone assim, de experimentos, né? E quanto isso colabora para a granja também, né? Para a riqueza da granja e até discussões mais apuradas aí com a área técnica, com a área operacional da granja. Lívia, mas perguntando aqui, como que tu foi parar na veterinária? Como que tu foi parar na agroindústria e depois essa ida aí para a área acadêmica? Tá aí o filme, eu não vou te perguntar a tua idade, mas vamos voltar a Lívia lá, uma adolescente que resolveu fazer veterinária, né? Aonde que foi esse clique aí, ou já veio de dentro? Guilherme, eu tenho uma família toda embasada no agronegócio, né? Então, tanto pelo meu lado pelo lado da minha mãe quanto do meu pai, as duas famílias aí vêm do agro, né? Então, isso foi algo que eu sempre vivi, né? Então, foi um pouco foi um caminho natural, né? Foi dar continuidade, porque sempre meus avós, bisavós, né, que eu cheguei a conhecer, e os meus pais também sempre do agronegócio, sempre de fazenda. Então, foi um meio que eu me criei, né? E quando eu fui fazer o vestibular, cheguei a fazer para zootecnia e biologia também, na época que eu lembro. E aí eu fui aprovada, mas escolhi a veterinária, né, para fazer. E aí, quando eu estava me formando, eu tinha vontade de trabalhar mesmo, de ir para o campo, né, de viver a parte prática. Aí tive a oportunidade de trabalhar na BRF, né, na época Perdigão. E só que aí teve um dia que eu vim aqui abrir um processo seletivo inesperado no meio do ano, que nunca abria, e o professor Yuri estava com vaga, e eu vim aqui e a gente se encontrou, né, e ele me convidou, e aí, assim, é um convite que foi irrecusável, né, trabalhar com o professor Yuri, né, uma referência, né, e como veterinário, como professor, como pesquisador, então não tive como recusar o
convite que ele me fez, e aí nesse momento eu voltei e decidi engrenar aí na pós-graduação, que acabou culminando, né, hoje na atividade aí de docência. Que legal. Eu lembro que no final do ano passado a gente se encontrou num congresso e eu mostrei uma foto lá que estava o professor e eu vi a ânsia que tu teve para ter essa foto e é legal a gente ter esse reconhecimento de quem fez parte, né? Eu tive a oportunidade também de aprender com ele quando ele morava aqui perto em Santa Catarina, né? Eu estou em Curitiba agora, mas como que isso foi direto, né? E ele atraiu e formou muita gente, né? E a responsabilidade nossa, né? De uma certa forma também influenciar essas pessoas que estão vindo aí. A Ypra é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. Ypra, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Uma coisa importante, Lívia, quando eu vejo aqui membro do Conselho Estadual de Sanidade, né? Como e tu comentou que tu gosta de associar a teoria à prática, né? E devolver. Claro, a devolução para a sociedade aí, em primeiro lugar, é na produção, né? Que a gente tem que produzir e produzir com técnica que vem da formação técnica mesmo. Mas esse direcionamento dentro e a importância dos comitês estaduais de sanidade para garantir um patrimônio que é riquíssimo, né? Que é a nossa sanidade. Então é legal de ver isso. Eu não sabia que tu fazia parte, mas que pessoas com prática mesmo estão puxando e estão à frente disso, né? E outra coisa que eu achei muito legal da tua parte aí, que foi a apresentação de um resumo, a chamada de apresentação e a apresentação do resumo do ASV, né, o American Association Swine Veterinary, que foi um resumo daquilo que foi visto lá nos Estados Unidos, né? Para quem não foi, é uma oportunidade de escutar em português os trabalhos e também em resumo, é isso que se viu lá, ou são esses os temas, né? Então, legal que tu puxa essa parte, né? E também às vezes dá uma incentivada no pessoal em língua, seja lá em participação, né? Para ver, tem gente do outro lado aí e essas pessoas não são egoístas, né? Porque eu acho que o conhecimento não pode ser egoísta com o conhecimento, né? Isso a gente só aprende e continua essa corrente aí. Eu gostaria que tu falasse um pouco disso, né? Dessa facilidade que hoje a gente tem, inclusive agora, né? A gente está repassando alguma coisa aí para... Falo sim, Guilherme, e é interessante, né? Não comentei com você, mas aqui dentro da faculdade eu sou responsável pela parte de internacionalização da veterinária, né? Da Escola de Veterinária e Zootecnia. Então, o que eu sempre falo é que, assim, eu podendo enviar, né, ajudar aí a organizar e fazer contatos para os alunos irem para o exterior, eu me empenho nisso, assim, com todas as minhas forças mesmo. Coloco bastante energia, porque quando eu vivi essa experiência, isso mudou, né, a minha trajetória. Foi realmente, eu cresci muito durante o meu período que eu fiquei fora, né, que eu fiquei em Múrcia fazendo a minha pós-graduação. Então, hoje eu incentivo muito, eu emprego muita energia nessa parte de enviar os alunos para fazer, seja na graduação ou na pós-graduação, para fazer uma parte fora. Eu acho isso fundamental. Eu acho, assim, realmente todo aluno, né, principalmente da pós-graduação, ele deveria sair do país, ele deveria se colocar numa zona de desconforto, né, se colocar fora da zona de conforto para ele poder amadurecer. Eu acho, assim, isso fundamental mesmo. E hoje, dentro da universidade, a gente trabalha, eu comecei aqui alguns grupos de conversação, porque eu tive essa experiência principalmente nos Estados Unidos, onde eu fiquei numa cidade que era muito universitária, então tinha muitos grupos de conversação, né? As pessoas, os nativos, ensinando a gente a praticar ali o idioma.
e eu trouxe um pouco disso para dentro da universidade, hoje a gente vive isso aqui. E hoje eu tenho nos Estados Unidos, né, eu tenho um aluno, na verdade, primeiro eu tenho um aluno aqui comigo, que ele é da Argentina, então ele veio fazer um intercâmbio na graduação, se formou e hoje ele faz o mestrado pleno aqui com a gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma aluna, uma orientada minha, que está nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, fazendo parte do doutorado dela lá. Então, isso é algo que eu incentivo muito. E, consequentemente, essa questão do idioma, né? Que eu até falo para os alunos, né? Já passou da fase da gente querer conscientizar eles que é importante estudar outro idioma, né? Inglês, espanhol, enfim, isso hoje já é básico, né? Para quem quer realmente se desenvolver. E como eu tenho essa orientada nos Estados Unidos, que é a Sara, sempre que ela vai em algum evento lá dos Estados Unidos, a gente procura fazer um resumão do que está sendo falado lá, né? O que está acontecendo na sinocultura americana, o que está sendo discutido e como que isso que a gente pode aproveitar o que está sendo falado lá aqui, né? Inclusive, aí eu deixo o convite para quem não assistiu, a live ela está gravada lá no Instagram da Abraves, @AbravesGO, né, da Abraves Goiás, @AbravesGO, para poder assistir e dar conhecer um pouco aí, né, do que está sendo falado lá. Então, para quem não teve a oportunidade, está disponível lá no Instagram da Abraves e ficou bem legal. Legal. Uma coisa que eu acho que é importante, que comentou da língua, né? E claro, tem a barreira da língua, mas a ida para o exterior, a língua é o de menos, né? Que as pessoas acabam se comunicando. Então, claro, é importante estudar, né? Ir com uma certa base, mas não pensar, pô, eu não sou fluente, eu não vou dominar. Isso é o de menos, porque o convívio ajuda e os ganhos são muito grandes. Pegando essa parte que tu comentou lá do resumão dos Estados Unidos, e agora trazendo a Lívia para presidência da Abraves Goiás. A Abraves Goiás com a perna já de campo aí, lá de trás da sanitarista, agora professora e vendo a atualidade aí e também dentro do Conselho Estadual de Sanidade. Se eu te falasse aqui, Lívia, vamos esquecer a nossa entrevista agora e vamos montar aqui o próximo Abraves. Que temas que a gente colocaria aqui de bate-pronto? Guilherme, uma coisa que eu sempre procuro fazer aqui como presidente da Abraves Goiás, né, quando a gente vai montar uma programação, eu entro em contato com as granjas, com o pessoal que está no campo, né? Porque, querendo ou não, eu estou dentro da universidade, né? Eu estou menos no campo do que eu gostaria. Por mais que eu procure manter o contato com o campo, não é a mesma coisa, né? A gente tem toda uma carga horária para ser cumprida dentro da universidade. Então, uma coisa que eu faço é sempre ligar mesmo, né? Entrar em contato com quem está no campo e pedir, perguntar, né? O que está sendo o maior desafio atual de vocês? O que seria interessante a gente levar para discussão, para uma mesa redonda, para uma palestra, que poderia agregar, poderia ajudar, né, o campo de alguma maneira. E hoje uma das coisas que eles têm falado muito, né, aqui na região é sobre mortalidade de fêmea. Isso está em outras regiões também, né, já foi discutido em alguns outros eventos, mas é algo que ainda está, a gente discutiu isso na última Abraves Goiás, mas é algo que ainda está sendo discutido. Os problemas entéricos, né, que não acabam, sempre tem também alguma abordagem nesse sentido. E a parte de influenza também, a gente discutiu aí na última Abraves, foi uma queixa do pessoal. E salmonela, a gente tem falou um pouco também nas últimas jornadas. Eu acho que o que eu estou lembrando assim de cabeça das
das principais... outra coisa que foi também APP, também foi mencionado. Eu acho que essas, assim, Pelo que tu fala aí, daria para fazer uma Braves nacional. Dava, ixi. É muito abrangente, né? E são temas bem quentes, né? Eu tive a oportunidade de participar estão tendo algumas atividades aí em relação ao Dia do Suinocultor, né? Que é o dia 7. E 2 ou 3 eventos agora que eu participei semana passada e essa semana, todos eles falando de mão de obra, né? Da carência, da necessidade de mão de obra, quanto está associada à produção e à sanidade direta. Que eu acho que essa abertura de granjas, né, de visitação a granjas, de uma certa forma também estimula aí eu falo de mão de obra da prática, da técnica, né, de quem vai ser técnico, de saber fazer as abordagens dentro das granjas, mas também do pessoal dentro das granjas ver opções de retenção, atração de pessoas e como a gente lidar com esse problema, né? Na minha última aula eu estava falando com os alunos, inclusive, sobre essa questão de mão de obra. A gente estava falando sobre desafio, estava no módulo de doenças entéricas, e aí a gente estava conversando, né? Eu sempre gosto de dar uma visão geral para eles também, né? Não ficar só muito na doença em si, mas como que a gente trabalha isso no campo, né? E aí, inclusive, eu entrei nesse assunto aí que você está falando com eles, né? Essa questão da mão de obra. Eu ainda perguntei, né? Quem aqui de vocês que já foi em alguma fazenda que tem gente sobrando, né? Que tá sempre tem menos do que precisaria, né? Sempre. Né? Eu acho que não tem nenhuma grande, nenhuma fazenda, nenhuma propriedade rural aí que tem mais gente do que precisa, né? Sempre é menos do que precisaria ter para fazer as atividades ali diárias, né? Isso impacta muito na parte sanitária, né? Não só no manejo, como você comentou, mas na parte sanitária também. Olivia, sempre que eu falo com o professor, eu fico... E aí eu vou fazer a pergunta mais difícil, porque tu já foi do campo, tu já sujou a bota, né? A gente eu nunca fui sanitarista, né? Então, mas a gente viu um aprofundamento bastante grande na epidemiologia e tu sendo com toda essa tua parte prática, para ti é bem mais fácil explicar a epidemiologia para um aluno, tirar ali do livro e dizer, para outro que vem. Mas eu acho que um grande desafio, desde a minha época, e talvez esse é um recado para estudante, né? E isso depois eu aprendi na marra, né? O quanto que a fisiologia a gente deve aprofundar, né, nos estudos e depois de entendida ela, eu acho que a gente nunca entende toda a fisiologia, né? Mas depois de entendido os conceitos básicos aí, o quanto que isso facilita na conversa com o aluno ou na conversa depois do aluno profissional com o produtor, que o produtor sabe, ele sabe o manejo, né? E como que botar a fisiologia dentro do manejo e depois a fisiologia na epidemiologia, né? Eu concordo 100%, Guilherme, com isso, porque assim, a partir do momento que o aluno, né, ou que a pessoa ali, o profissional mesmo, ele entende a fisiologia, depois na parte da doença, ele não precisa decorar sobre a doença, né? Isso vai facilitar com que ele entenda por que alguns sinais estão acontecendo, né? Por que alguns problemas estão acontecendo. Eu diria assim, fica um raciocínio mais lógico, né? Então, eu acho que facilita muito para ele entender o porquê que as coisas estão acontecendo, o que tem que ser feito, e até de transformar essa conversa ou essas recomendações em algo mais acessível, né? Mais fácil também de ser
facilitar a comunicação também, né, com as pessoas da granja, por exemplo, e inclusive ensinando por que elas estão fazendo aquilo ali, né? Não só o que tem que ser feito, mas o porquê, né? Por que elas têm que fazer determinada ação, né? Determinado manejo, seja ele da produção ou da sanidade. Então, eu acho fundamental, assim também como entender, por exemplo, o ciclo, né, de algumas doenças, às vezes às vezes um parasita, um protozoário, né, entender ali o ciclo, né, e aí por que vai acontecer determinada coisa, eu acho que facilita muito na atuação no campo mesmo. Eu acho que é fundamental, faz diferença. Isso serve, e esse é um recado que eu acho que é bom que eu e tu, vamos tentar passar isso para as pessoas, né? Eu acho que isso é importante para o aluno, né, para o futuro profissional, para o produtor, e para o consumidor, e para a gente também falar para o consumidor, né, os ciclos e as doenças, aonde que isso acaba e como que um profissional da área pode garantir, né, que aquele produto é de qualidade. Mas a gente fez toda essa volta aí e eu gostaria de entender de ti, tu trabalha muito essa questão da saúde intestinal, a questão mais entérica, né? O que tem de novidade aí, Lívia? Tu comentou aí nos desafios a questão das doenças entéricas, da própria salmonela, né? O que tem, qual que é o teu chão aí, o que tu pode nos dizer em relação às questões entéricas, aos maiores desafios hoje? Alguns mais velhos que continuam ou novidades? Guilherme, uma coisa que eu tive conversando, né, recentemente, inclusive com o pessoal da Espanha, porque eu tive a oportunidade de estar lá, voltei, mas a gente tem um vínculo muito grande, né, e muito forte. Então, eu sempre converso com eles e uma coisa que eu vi também quando eu morei lá é que as coisas acontecem lá e passam tempo e elas acontecem aqui. Né? Isso não só dentro da produção, da produção não só dentro da sinocultura, isso eu observei assim, na vida em geral, até em relação à cidade mesmo, né? As coisas que vão aparecendo, estilo de comércio, assim, é muito interessante como que acontece lá e depois acontece aqui. E aí, nesse contexto, a última conversa que a gente teve, que a gente estava trocando uma ideia, eles estavam me relatando, né, e a gente observando sobre isso, a diferença, o que está acontecendo na Europa nos últimos aí quase um ano, ainda não chegou a completar exatamente um ano, está faltando pouco, são 358 dias, após a retirada de dióxido de zinco, né, que foi um marco para eles lá muito grande. Eu trabalhei com um pouco de algo nesse sentido também durante o meu doutorado lá. E hoje eles têm um cenário muito desafiador, que é a presença de doenças muito importantes, né, que nós não temos aqui, inclusive, como a PIRS, e, ao mesmo tempo, mais restrição em relação a ferramentas. Né? Então, hoje, como que eu vejo assim, os cenários? Né? A Europa tem mais problemas, né? Mais doenças ali, algumas doenças bem graves, e tem menos ferramentas para lidar com isso, né? Que é a restrição ali em relação ao antibiótico e a proibição da utilização de dióxido de zinco. E nós aqui, eu falo isso na sala de aula, né? Do meu ponto de vista, a gente tem uma vantagem sanitária muito grande, né? Porque a gente não tem as principais doenças aí da sinocultura mundial, né? Peste suína africana, PIRS, PED. Nós não temos essas doenças e ainda temos a possibilidade de utilizar aí uma gama de ferramentas que em outros países já não, como lá na Europa, já não pode, né? Então, isso é algo que que eu estou sempre conversando com eles e procuro trazer da mesma forma que eu procuro trazer um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos para cá, né? Eu também procuro sempre fazer esse paralelo com a Europa para cá, para a gente ver assim no sentido de como
como isso é recorrente, as coisas acontecerem lá primeiro para depois acontecer aqui, a gente ficar meio que de olho, né, o que está acontecendo lá para que a gente possa se organizar, se estruturar, se preparar para que, caso aconteça aqui, a gente já esteja mais ou menos organizado, né, já esteja mais ou menos sabendo o que a gente vai fazer para que aquela situação não seja tão impactante aqui. Então, isso eu acho que é algo que eu tenho a oportunidade, né, de observar por estar próxima aí deles e que eu procuro compartilhar para que a gente não seja pego desprevenido, né, que a gente tenha tempo de se organizar em relação a isso. Pergunta, assim, de uma maneira prática hoje, qual que seria, na tua opinião, não vou te perguntar o maior desafio, mas os grandes desafios que a gente tem dentro da nossa suinocultura em relação a esse tema entérico, né? Hoje, uma coisa que eu vi lá fora e que hoje eu vejo acontecendo aqui, Guilherme, inclusive isso foi um dos temas das coisas que eu trabalhei, né, e que eu trabalho hoje, são dentro da parte entérica, as doenças, as diarreias pós-desmame. Então, começando ali na fase de creche e depois, às vezes, se estendendo para crescimento e terminação. Então, e uma coisa que a gente discutia muito é que as doenças na maternidade, elas continuam acontecendo, né? Elas não deixaram de acontecer, mas problemas que, às vezes, a gente não tinha na recria e terminação, começaram a acontecer de forma mais exacerbada, né? Então, como a própria salmonela, que a gente combinou, alguns quadros também de diarreia pós-desmame por Escherichia coli, né? Que há um tempo a gente não tinha. E assim como aconteceu na Espanha, que eu vivi isso lá, né? Agora a gente vê acontecer aqui. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Esses dois agentes. E essa exacerbada que fala, esse aumento, porque hoje, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma prolificidade muito melhor, né? A gente vê os dados aí eu fiz um levantamento esses dias da Agnes de 2008 para cá, números extraordinários em relação à prolificidade. A gente vê uma queda do nascido, do peso de nascimento individual. Claro, para dar tanto leitão, a gente está tendo que pagar algum pedágio aí nesse caminho. E muitas vezes a gente vê que algumas granjas não acompanham fisicamente a evolução técnica, né? O que eu digo? A gente está produzindo mais, né? E como equilibrar isso? Quem está produzindo mais, muitas vezes não quer reduzir plantel e até por ser bom, que os bons produzam mais, continuem produzindo mais. Mas existe uma necessidade de algumas adaptações, né? Tanto em físicas, né? Estruturais, muitas vezes, que a gente vê, às vezes, não acontecendo. Né? Então, e aí entra na questão da fisiologia que a gente fala, e aí vão dando margem a isso. Esse talvez seja um ponto. Tu vê alguma outra, o que mais aí nessa questão para isso estar acontecendo? Guilherme, tem uma coisa, né, que é um dos meus temas favoritos também dentro da sanidade, que é a biosseguridade. Né? Então, eu gosto muito, né, é algo que eu gosto de trabalhar bastante, que é a prevenção. Né? Eu acho que a nossa, eu falo muito isso em sala de aula, né? A nossa principal função como médico veterinário, ela é preventiva, independente da área que a gente esteja atuando. Dentro ou fora da suinocultura, enfim, médico veterinário, nossa principal função é preventiva. E eu acho que nesse sentido, a biosseguridade ela tem um papel gigante. A gente estava até fazendo um levantamento sobre os temas, né, publicados nos principais eventos aí pelo mundo afora, né, no IPVS, a gente fez isso, pegou os resumos ali publicados, e um dos temas que a gente vê menos publicação é sobre biosseguridade. Se fala muito em
em doença, muito na questão já instalada, na doença já instalada, mas pouca coisa sendo falada sobre a prevenção, sobre biosseguridade. E para mim é um caminho, é algo que não tem como deixar fora se a gente quer, e como você falou, as fêmeas cada vez mais prolíferas, muitas vezes sem aumentar a estrutura da granja física, e às vezes, né, uma das coisas que acaba sendo retirada ali na função de, às vezes, compensar isso um pouco é o vazio sanitário, né? Vai reduzindo o vazio sanitário, porque tem o mesmo espaço, a mesma estrutura, mas tem mais animais, né? Então, acaba, para fazer caber, né, esses animais, uma das coisas que vai sendo perdida é o vazio sanitário. Então, eu acho que é um ponto, assim, que é fundamental, né? A parte de prevenção, a parte de biosseguridade, de treinamento de mão de obra, como a gente estava falando, em relação a isso, né? A pessoa que ela está ali, por exemplo, na parte de limpeza e desinfecção, tem que ser alguém capacitado, né? Que sabe o que está fazendo, que sabe a importância daquilo ali. Então, para mim, um ponto fundamental para a gente conseguir ter sucesso, né, melhorar inclusive aí a produtividade, eu acho que passa pela biosseguridade. Para mim, na minha opinião, né, isso é um ponto inquestionável, assim, né. A gente fala de pontos não negociáveis que estão sendo... pontos não negociáveis que estão sendo negociados, né. Lívia, a gente está se dirigindo aqui para uma fase final. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, né, como associar essa teoria na prática e como aflorar isso em quem está vindo, né, como estudantes, e essa participação da área acadêmica que tu faz aí é importantíssima para quem também está na ponta da cadeia, porque hoje o mercado está absorvendo, está em busca aí de muitos profissionais. E a minha pergunta é assim, o que tu... Hoje, tu olhando aí para o aluno que está chegando, teu novinho aí, uma vez eu fui assim, né? O que tu diria para um aluno desses que tu não ouviu, que tu gostaria de ouvir? Só fazendo um parênteses, que muitas vezes a gente, eu acho que eu escutei, mas a gente não quis escutar com essa idade. Não de clínica, né? Mas como fazer isso entrar ser metabolizado em quem está aí na academia? Um desafio, viu? Não vou mentir. Muitos alunos vão escutar isso. Eu sei, mas é desafiador. A gente fala muito em gerações, né? Pela geração mesmo que hoje está dentro da universidade, né? Então, o que eu não vou te falar o que eu falaria, né? Eu vou te falar o que eu faço. O que eu faço com os alunos que estão comigo, né? Então, eu sempre procuro colocar eles muito em contato com a parte técnica, né, para eles desenvolverem ali o conhecimento em relação à suinocultura mesmo. E isso, tanto nas coisas que eu faço, nos projetos dentro da universidade, como fora, no campo, né? Então, sempre procuro levar eles para o campo, para eles terem a noção ali, a base. Mas uma coisa que eu acho, assim, fundamental, também é um ponto inegociável que talvez esteja sendo negociado e não deveria, que é o desenvolvimento de outras habilidades, sem ser as habilidades técnicas, né? Sem ser a parte técnica da veterinária, da suinocultura, aqui no caso, mas desenvolver outras habilidades, como trabalho em equipe, né? Eu acho que isso é fundamental, e hoje, às vezes, você vai dividir um grupo, se eles não dividirem, se você dividir o grupo, eles acham ruim, né? Porque às vezes vai ter que trabalhar com um colega que não tem tanta afinidade.
e que lá fora, às vezes a gente consegue escolher com quem a gente vai trabalhar, mas às vezes tem gente na equipe que não foi você que escolheu, né? Então, esse trabalho de equipe eu acho que é fundamental, eu trabalho muito isso com eles. A parte de falar em público, então sempre que eu posso, eu coloco eles, né, para falarem, para ir lá para frente, fazer alguma apresentação. Como se comunicar, né, com diferentes pessoas, eu acho que isso também é fundamental, né, você adequar a sua fala de acordo com a pessoa que você está conversando para que a comunicação realmente aconteça, né? E a outra coisa que eu gosto de trabalhar muito com eles também é a parte de liderança, que eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente vai para o campo, né, você vai ter que trabalhar ali com equipes e muitas vezes numa função de liderança. Então, ou para uma empresa, né, que daí a pouco você está num cargo de gestão, você tem essa parte de liderança, então são algumas características aí que eu falo muito com eles, né, que são coisas muito importantes e que eu procuro desenvolver nos alunos que estão comigo, para complementar a parte técnica, né, não ficar só, eu sou um bom veterinário, mas e aí? Eu não consigo me relacionar, onde eu vou eu não consigo interagir, eu não consigo me comunicar com as pessoas. Então, acho que são algumas características importantes aí para quem está lá na faculdade aí se formando. E esse aqui dá outro episódio, hein, de conversa. Vamos marcar. É um assunto que eu gosto muito porque eu trabalho bastante isso com os meus alunos. A parte da pedagogia, né, de como ensinar adulto. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Alltech potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.alltech.com.br e saiba mais. E agora a Lívia fora a Lívia no sextou aí, né? Agora é sexta-feira. O que é a Lívia fora a Lívia sem a presidência da Brave, sem o comitê, sem a universidade? Aonde extravasar essa questão ou pegar mais energia, né, para enfrentar Que pergunta gostosa, Guilherme, que pergunta boa. Eu falo que hoje eu tenho várias funções, né? Eu acho que todo mundo, né? Não só, isso não é, como diz, não é exclusividade minha, né? Hoje a gente tem várias funções, né? Várias versões, vários papéis, mas eu sempre falo que com certeza aí o meu papel preferido é ser tia, né? Então, eu tenho um casal de sobrinhos gêmeos, que é a Helena e o Heitor, e assim, com certeza é uma das coisas que no sextou aí eu sempre procuro conseguir curtir um pouco, né, no final de semana. É algo que eu faço muita questão de ter um relacionamento muito próximo com eles, né? Acho que isso, a gente acha que a gente está ajudando eles, mas na verdade são eles que ajudam a gente, né? Que recarrega a nossa energia, que põe a gente lá para cima. Então, esse é um dos meus papéis favoritos aí, né? Além disso, nos finais de semana, né? Aí fora todas essas funções de faculdade, enfim, a família, né? Eu acho que isso junto aí com os meus sobrinhos, mas os meus pais também, a gente tem uma relação muito, muito próxima. Então, sempre que eu posso, todo final de semana eu escapo para a fazenda, né? Para ter aquela reconexão ali também. E sou pilateira assumida aí também, o pessoal que me conhece sabe, né, bastante. Sou pilateira assumida e sou completamente apaixonada também por óleos essenciais, né? Que é uma coisa que faz parte do meu perfil, assim, já. Então, esse é um pouco da Lívia fora da faculdade, né? Vou te perguntar aqui, para quem está na formação, e todos nós estamos na formação sempre, né? O que tu teria algum livro, alguma série, alguma assim, debate por outro, alguma coisa para descer, para crescer, para dar risada, sei lá, para pensar diferente? Tem, fora da veterinária? Geral.
Tem, me veio, a hora que você perguntou, me veio um livro aqui, o primeiro que me veio na cabeça, então vou falar ele, né, porque algum motivo tem que ter, que vai mais ou menos um pouco de encontro com o que a gente estava falando sobre a formação do aluno, né, que vai para o campo, que é um livro que chama, você deve conhecer, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que é um livro bacana aí para esse pessoal, né, que está em formação, que vai buscar uma colocação no mercado de trabalho para desenvolver essa habilidade aí de se comunicar, né? Fica aí a minha recomendação, então, é essa. E como isso de amigos é um negócio importante na suinocultura, né? A gente tem, fora boné de empresa, camiseta de granja, ou o cara faz a mesma coisa que eu, mas como a gente tem um respeito e uma amizade, né? Um comprometimento mútuo aí, que é legal da cadeia, né? Eu acho legal isso. Essa é a prática do que a gente vê também nesses livros. Muito bom, muito legal. Lívia, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo que tu tem feito aí pela suinocultura. Goiás, o Centro-Oeste está num crescimento gigante aí da suinocultura, né? Que bom que deu certo a parte produtiva mesmo, e graças a isso tem tanta gente estudando e vivendo disso, né? Que bom que a gente pode fazer parte disso. E no encerramento aqui, antes de eu encerrar, eu gostaria que tu dissesse aí a tua consideração final. O microfone é teu aí. Enfim, eu agradeço, né, também o convite aí para a gente conversar aqui nessa sexta-feira, né, à tarde. E eu acho que de mensagem final que poderia deixar, tanto para quem está se formando, né, eu vou reforçar essa questão aí, né, de desenvolver habilidades que não sejam só a habilidade técnica, né, esses outros conhecimentos aí que vai ajudar com que o profissional ele consiga ter um bom desempenho no campo. E para a suinocultura de forma geral, eu acho que eu vou voltar lá no ponto que eu falei, né? Que a gente, dentro aí das possibilidades, que a gente se dedique mais à parte de prevenção, né? Mais à parte preventiva, que é vamos dizer assim, uma bandeira aí que eu tenho, né? Bastante, que é a parte da biosseguridade. Então, rever o que a gente está fazendo e o que a gente poderia fazer, às vezes, um pouco melhor em relação à prevenção, né? Porque, para mim, eu acho que é fundamental. Então, eu gostaria de retomar essa questão da biosseguridade e de fazer o básico bem feito, né? Então, às vezes, a gente também, Guilherme, é uma coisa que eu converso muito aqui, às vezes a gente fica procurando muita, sabe, querendo a última, né, a última inovação, a último, sei lá, a última coisa, assim, aquela pílula milagrosa, né, que vai resolver o problema da granja. E, às vezes, a resolução do problema está em voltar lá atrás nos manejos que já são feitos e fazer da forma como deveria ser feita, né? Então, como mensagem final, eu deixo esse apelo aí, né, para que a gente foque mais no preventivo, para que a gente consiga ter uma produtividade melhor. E coloco aí também, né, como a Abraves Goiás, a Abraves aí à disposição para o que a gente puder fazer em prol aí da suinocultura, a gente está à disposição para agregar, sempre procurando fazer isso da melhor maneira possível. Então, nós estamos encerrando aqui esse episódio com a Lívia Pascoal. A gente falou sobre alguma coisa do trabalho da teoria à prática, tanto na parte epidemiológica quanto das patologias, das enfermidades. Falamos da disponibilidade de repassar informações, né? A importância não só da parte acadêmica, mas também como comunidade da veterinária. Alguma coisa sobre assuntos atuais e desafios da nossa veterinária moderna, os desafios das enfermidades e puxões de orelha aí em relação ao básico da atividade, né? De não negociar pontos não negociáveis. E também a importância de
de assuntos, de outras habilidades para a gente desenvolver na abordagem aí de campo e produção. Estamos encerrando aqui o nosso episódio. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Lívia, pela tua atenção e dedicação. E nos vemos por aí. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme.